Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os deledados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste enfermo, mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que nós temos continuidade na graça do Senhor e na palavra de Nossa Senhora, como tens a alegria de anunciarmos, a dizermos sempre, vinde, vede, terras e luz, tudo é graça diante da Mãe de Jesus. Que retornamos a este vinde e vede Maria, para que nós poderemos receber a sua graça e a sua proteção e dar continuidade do seu anúncio, da sua mensagem e da sua boa-vinda e da sua misericórdia entre nós. A palavra de ando entre nós, que é muito oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Ele apresenta isto dentro do seu próprio Evangelho como a vinda de cada dia, cada momento de Nossa Senhora, vindes e verdes, terras e luz, tudo é graça ao Mãe de Jesus. E nós olhemos esta graça que Nossa Senhora transmite e nos mostra a cada momento para nós seguirmos como os filhos de Deus. Então carreguemos neste tempo da Quaresma os seus ensinamentos, os seus conselhos e as suas mensagens. Ao vivenciarmos estes conselhos de Maria, deveremos sustentar cada momento a graça desse Espírito Santo de Deus. Então, nos mostra um caminho aberto pelo Espírito, pela misericórdia, pela caridade, tão grande daquilo que nós nem merecemos. E é nesta palavra que nós buscamos, e Nossa Senhora nos apresenta a dizermos, queridos filhos, pequenos rebanhos, que nós deveremos seguir os seus ensinamentos. Queridos filhos, que a Igreja de Cristo, ao poder do inferno, nunca poderá governar. Não pode governar porque a Igreja do meu filho não é a Igreja templo, não deixou. O templo é lugar sagrado onde se organiza, mas ele deixou o templo, algo que revela a sua promessa. A Igreja de Cristo, que o inimigo jamais poderá vencer, é a própria Eucaristia. O inimigo jamais poderá vencer esta Eucaristia. Em 1947, dia 13 de maio, pronunciava também esta mesma mensagem de graça fielina, a dizer: a Eucaristia é o próprio Cristo vivo para cada tempo de pessoas que desejam ser cristãs. E essas pessoas que desejam ser cristãs, ele tem sede da Eucaristia. E essas pessoas que desejam ser cristão, ele compreende o que é a Eucaristia. Cada padre que chamamos de filho predileto é por causa que ele é um Cristo, porque ele tem a Eucaristia e o domínio sobre ela. A santidade da plenitude está sobre ele.
E é sobre ele que é construídos grandes alicerces da salvação. E é sobre ele que está as promessas do meu filho. E é sobre ele que está as promessas de Deus. Que Deus é o Senhor da promessa. Por mais que se espalhe pelo mundo das fantasias, das mentiras, das ilusões, que Deus não goste de promessa, o Senhor é da promessa. E é da promessa que pela promessa Ele cumpre. Este meu filho é da promessa. Ele te promete a misericórdia e não faltará misericórdia. É o Senhor da promessa. Também se prometer a destruir, é na promessa que Ele destrói. A promessa te dá tempo para que você possa ir mais à frente, suplicar, cair e se humilhar, para que você faça uma promessa em cima da promessa. E Ele vai ouvir o teu clamor, a tua súplica e teu desejo que abala e mexe ao coração. Aí Ele te faz a promessa do qual Ele estava para te destruir. Ele agora vai acolher a promessa para te erguer e a dizer que o Senhor faz maravilhas. E por isso que o Senhor da promessa é o Senhor cheio da misericórdia. E a promessa da misericórdia é aquele que limpa e purifica. Alguns, havendo entre nós e entre vós, não acreditarão nem algo. Passa, entra no ouvido, sai no outro e não sabe nem o que fazer. Se preocupa com as vidas e as belezas do mundo, mas o Senhor é esse que hoje nos apresenta este caminho, esta fonte, esta graça, uma igreja que caminha. E é nessa igreja, quando olhamos, é aquela mesma intimidade, e é aquela mesma força, e é aquela mesma coragem que Jesus deu para Pedro, este meu filho, dá hoje também para o Papa. A coragem de tomar posse mais do que Pedro. Pedro tomava conta de 12 pessoas. Hoje olhamos a quantidade de pessoas com diferentes personalidades, uns que estão, as quantidade de Judas que estão ao redor de Pedro, atrapalhando, desfazendo aquilo que o Pedro de hoje conduz à igreja. É assim. Quantas vezes Judas saía para falar mal de Jesus? Quantas vezes tem filhos prediletos que saem para falar mal do Papa? Quantas vezes? Quantas vezes os católicos vestidos de católicos sem ser católico, falando dos padres, que não sabe de quem está falando, fala do santo e abraça um condenado, e assim se perde uma grande parte da humanidade. Aconselho-os cada um rezar em oração, sacrifício, penitência. A chave da sabedoria está no coração de Jesus, não é no coração humano. E por isso que a sua misericórdia derrama, e por isso que a sua misericórdia ensina, e a sua misericórdia salva. E por isso, olha, cada filho e cada filha, uma igreja que está sustentada na pilastra firme da Eucaristia, sustentada neste sangue do Senhor, sustentada diante da cruz do Senhor.
que contemos com esta presença a nome dado pela a Igreja renomada e seu magistério da Igreja, enquanto rica o céu em peso grana, os apóstolos do Senhor em missão, vivo apostolados de oração, segue a fase da comunhão que derrama sobre a paz. E a Eucaristia é o centro, é o Cristo que está vivo. A igreja é tempo que deve ser amada e respeitada, tempo, igreja, onde estão as orações, onde está Cristo, aonde se reúne, vai dizer, a pedra rocha da igreja, fundamental é a Eucaristia. E nela se encarna vivamente na alma de cada sacerdote, e especialmente do Papa, do qual Deus, meu Filho, a Trindade Santa, escolhe para conduzir os mistérios da graça, os mistérios da fé, o mistério do amor, o mistério da salvação, em cada um, olhando a confirmação de um grito do Senhor na cruz, pelo sangue o derramado, entregue a cada um, para que possa perdoar os pecados. É o Senhor da promessa. Ele que prometeu aos seus discípulos e que pudesse dar continuidade de ouvir e de perdoar os pecados de cada um. Para isso, ungis cada um como o Senhor mesmo ungiu. Seja ungido pela graça dele. E nesta tarde, renovo a grandeza desta Eucaristia. E renovo esse tempo. O Senhor promete, o Senhor não falta. O Senhor promete e Ele entrega a cada um. Por isso não é dado. Se Ele te promete, você não vai ser decepcionado. Tu vai estar com as graças nas mãos. O mesmo Senhor que tem algo para te entregar, espera a tua maturidade. Choro muitas vezes, porque o Senhor às vezes está com algo tão maravilhoso, rico, para entregar um filho e uma filha. Ele passa o tempo, morre, que não consegue sair dessa vida, que não consegue receber o que Deus tem nas mãos para dar a ele, e chega na eternidade, ainda perde a graça que estava nas mãos de Deus. Há de chorar, como a mãe que olha, com tanto desejo que ele recebesse aquele presente de tantos valores, mas muitos e muitos jogam fora. E por isso, olhemos esta graça que volta a dizer, para este tempo da quaresmal, renovados, criados, orientados, propício para cada filho e cada filha se revestir da misericórdia, do perdão. Quem tem reconciliação é porque deseja se banhar-se no sangue do Cordeiro. E se banha neste Cordeiro Jesus, derramados, pode dizer, a comunhão com João deixou por escrito, titulado Evangelho de Jesus, que vocês e quem come desta carne do próprio Cristo, que tem dele o mesmo sangue, é um sinal de erguer a cabeça e dizer que o Cristo está em cada um. Precisa colocar em prática, porque senão também perde a graça. E a graça é abundância,
e desce sobre cada que acredita, que zela, que luta, que sofre. Há um dia, como já muitos os conhecem, que foi apresentado a apostila Tudo de Graça, quando falamos de um movimento da essência de Deus e da ausência de Deus na vida de cada um. A dizermos que existe uma guerra e ela se aumenta, e a grande guerra das piores mundial é aquela guerra chamada aborto. Vários países lutando e tomando posse pelo aborto, uma guerra daqueles que um dia vão ver. Faustina se alegrou-se a ver as crianças brincando nos pés de Jesus e perguntar: Senhor, de onde vêm essas crianças? E os abortos que as mães fizeram. Vai ser o mesmo julgamento, aqueles abortos que não foi desejado pela mãe, fui apresentado. E apresentava também sentença daquelas outras crianças que se alegravam, brincavam, e a mostrou para Faustina. Essas são as crianças que a mãe abortaram. E diante elas estão no purgatório sem saber quando vão sair. E elas choraram muito porque a ver os seus filhos apresentando para ela: este teu filho, mãe com 7 abortos, mãe com vontade exagerada de aborto, cobertura pelo inimigo, pai que também recebeu sentença para não lhe perder a alma e ser exatamente para o purgatório sem saber o tempo que está. É uma guerra. A guerra porque a criança não tem defesa. A única pessoa, o único colo de se esconder e se sustentar é o próprio vento da mão. Essa, com a perversidade, o tira, joga a vida fora daquilo que poderia ser algo no jardim deste mundo de Deus, mas na eternidade são glorificados. E por isso, aqueles e aquelas que assinam a lei do aborto é uma perdição, porque a caneta dele vai ser desmanchada em sangue e eles vão pagar em caro, olhando para as crianças brincando aos pés de Jesus e dizer para eles: a sentença da tua sabedoria, do teu conhecimento, do teu poder, talvez que seja um fogo infernal, ou ter matado aqueles que não deveria ter tirado a vida, porque quem mandou não foi vocês e com a sabedoria humana, mas foi o próprio divino com a sabedoria divina, com sangue derramado, para fazer o mundo retratos da vida, coberto de letras. Algo rezemos, algo a dizer com esse fracasso, entre outras guerras, porque o inimigo pula e faz festa. Os beijos daqueles que vêm para a luta serão jogados fora, para que tenha uma gerações perversas que possa entrar no mundo de um governo de meia dúzia de pessoas para governar, oprimir e carregares a coroa de farol. A misericórdia de Deus é maior. E por isso, rezai-vos, suplicai-vos, porque o Deus é aquele que sobre a ira, mas a promessa humana faz com que a misericórdia tome conta da nação e tudo, a dizermos, seja graça nesta terra que terá a luz da mãe de Jesus, nesta terra que terá a luz de Jesus, nessa terra que conosco a dizer
tenra e luz. Tudo é graça diante do corpo e o sangue de Jesus. Tudo é graça diante da inspiração do amor da misericórdia, para aqueles que choram as lágrimas e se unem a mim, para rezar e suplicar, e querer que o mundo seja um jardim da salvação e da paz, que a antiga serpente seja derrotada, seja humilhada, que o sangue de Jesus banhe as almas sofridas, humilhadas, jogadas, desprezadas, e cada essas almas banhadas pelo sangue do Senhor, exaltada, louvada, e bendizendo as louvações para o reino do céu, cantará eternamente a glória de Deus. Que suplico a vós e a vossa graça, oração, oração. A Igreja está viva no preciosíssimo sangue deste Filho que envia e anuncia a graça da misericórdia. Seja misericordioso, lembrando da misericórdia de Jesus. Que o Senhor volte a sua face, cubra e o banhe com o seu amor, e derrame as suas lágrimas, e com seu sangue precioso purifique cada um. Levareis as bênçãos, orações, prece de cada um, daqueles que pedem bênção a Deus, daqueles que suplicam ao Senhor, levarei eternamente, cada momento, uma palavra e um pensamento cairá no coração de Jesus, que levareis para Ele. E por isso, supliques as bênçãos desta graça e a união do vosso amor, para a família presente e ausente, a alegria e a paz de Deus no coração de cada filho e vivendo a paz e a harmonia da sua misericórdia no meio da família. Lembrai-vos, Igreja Santa, pilastra viva e Eucaristia, pilastra viva, diante olhemos para a grande e divina cruz de Jesus. Que Deus que volte a sua face e a luz brilhe no coração de cada um, uma misericórdia do Senhor. Amém e amém.